Oi, gente! Mais um Sessão Geronto começando. Esse programa, como eu já disse, tem o objetivo de ensinar as síndromes geriátricas de forma simples e direta para melhorar o seu atendimento fisioterapêutico. Deixa eu me apresentar. Eu sou Renata Lima, sou fisioterapeuta uroginecológica e geronto. E, gente, o assunto dessa sessão de hoje é especial. Na verdade, é uma homenagem ao Dia do Nutricionista. Não, eu não vou ensinar uma receita fit para pessoa 60 mais, de jeito nenhum. O assunto hoje vai ser fragilidade. Deixa eu explicar melhor sobre isso. E antes de tudo, gente, deixa eu parabenizar mais uma vez todos os nutricionistas e os nutris por essa linda profissão, essa linda vocação que vocês têm. Então, parabéns mais uma vez. Mas agora, vamos estudar? Bom, pessoal, o que significa, vamos começar assim, ó. O que significa uma pessoa idosa frágil para você? Será que você imaginou aquela pessoa fragilizada, acamada, restrita, imóvel, frágil, que dá vontade de enrolar a pessoa num plástico bolha? Será que vocês pensaram assim? É quase aquela imagem da Bella Swan no penúltimo filme da saga Crepúsculo se quebrando toda. Isso é frágil? Bom, com relação à síndrome da fragilidade, não é bem assim. Essa síndrome ela está sendo inserida dentro das síndromes geriátricas. Ela é considerada hoje uma condição genética de origem neuroendócrina e que é multifatorial. As características elas geralmente são relacionadas com o aumento da vulnerabilidade a estressores, que resulta na diminuição da reserva fisiológica e causa um desequilíbrio em diversos sistemas do corpo. Ou seja, leva a um declínio da energia do corpo dessa pessoa, tá? Essa definição da fragilidade ela é baseada na tríade do envelhecimento. O que significa isso? Sarcopenia, alterações neuroendócrinas e a deficiência imunológica. Isso significa que a fragilidade não é o mesmo que incapacidade ou mesmo comorbidades, tá? E muito menos que ela faça parte do envelhecimento. Então, se você observar, né, alguém falar assim pra você, quando a gente fica mais velho, a gente fica frágil, cara, escutou isso, corre, porque não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque nem toda pessoa que é considerada idosa e que apresenta uma limitação funcional, ela é frágil. E o contrário também não. Ou seja, quando uma pessoa é frágil, ela nem sempre apresenta uma incapacidade funcional. Então a fragilidade, ela é entendida como uma vulnerabilidade biológica no envelhecimento, que é diferente de ter comorbidades e incapacidade. Só que sim, ter incapacidades, que são lá, segundo Fred, dificuldades e dependências nas atividades de vida diária, básicas e instrumentais. Mas comorbidades somadas aos outros fatores pode sim ser um agravo para fragilidade. O que seriam esses outros fatores, né, além de comorbidade e incapacidade? Que são baseados lá na tríade, sarcopenia. São, por exemplo, processos inflamatórios no corpo, processos psicológicos, sociais, econômicos. Tudo isso pode levar, por exemplo, a uma perda de peso não intencional. Processos como, para isso, por exemplo, a perda do olfato, paladar, dentição, tudo isso pode levar a uma sarcopenia, tá? Falando de dentição, deixa eu fazer um adendo aqui. É muito importante, pessoal, a gente perguntar como a pessoa está comendo e o que ela está comendo e se ela tem um nutricionista. E, se possível, encaminhar para um nutricionista, um dentista. Vou dar um exemplo. Eu já tive um caso de uma pessoa que ela estava com a órtese dentária dela errada para a estrutura facial. E isso prejudicava a alimentação e também a comunicação. Então, significa que ela estava com uma outra insuficiência comunicativa, além do que eu já tinha avaliado nela. Essa pessoa tinha insuficiência comunicativa, como eu já falei. Isso afeta a independência dela, porque ela não consegue se comunicar, tá? Mas vamos lá, vamos voltar e eu vou falar de insuficiência comunicativa em outro vídeo. Bom, então, contudo, é importante a gente fazer uma avaliação ampla para a gente identificar quanto antes uma síndrome da fragilidade, entre outras, tá? Para a gente intervir e manter a longevidade com qualidade dessa pessoa. Para isso, existe dentro do roteiro da AGA, avaliação geriátrica ampla, um rastreio. E eu vou falar sobre esses rastreios agora, tá? Então, já pega papel e caneta para a gente falar da primeira parte desse rastreio. A primeira identificação
ela é baseada nos critérios de fenótipo de fragilidade, segundo o Fred. Então, o primeiro dele, vamos lá, lentidão da marcha, ou seja, redução da velocidade de caminhada. Segundo critério, sensação de exaustão. Isso é avaliado através de um autorrelato de fadiga. Eita, hoje eu tô com a língua presa, hein? Terceiro, gasto calórico reduzido. Significa baixa atividade física. Também é medido através de um teste de autorrelato, tá? Quarto, redução da força de pressão palmar, avaliada através do dinamômetro. E 5, perda de peso não intencional. E nesse caso, é medida quando for acima de 4,5 kg. Então, esses são os 5 critérios do fenótipo de fragilidade, tá? Dentro do resultado, né? Se a pessoa ela tem 3 ou mais desses critérios, ela é considerada frágil. Se a pessoa tem 1 ou 2, ela é considerada pré-frágil. E se ela não tem nenhum, ela não é frágil. Só que, vocês acham que vai parar por aí? Não. A gente vê esse critério, né? A gente avalia, identifica ali, opa, tem uma fragilidade. Mas vamos tentar agora ver a sarcopenia. Porque lembra da tríade do envelhecimento? Um deles é a sarcopenia. A gente precisa rastrear e para isso também tem um protocolo. A primeira parte, a gente vai fazer um teste chamado SARC-F, que é um questionário, recomendado também pelo Grupo Europeu de Sarcopenia da Pessoa Idosa desde 2018, tá? No SARC-F, a gente faz 5 perguntas. Eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês o questionário certinho. Mas, enfim, fala sobre força muscular, assistência para andar, levantar da cadeira, subir escada e quedas. O rastreio ele é positivo para sarcopenia quando acima de 4 pontos. Pontuou 4 ou mais, você já tem ali uma sarcopenia. Só que a gente ainda vai continuar com esse rastreio, porque agora a gente precisa entender mais a dimensão dessa sarcopenia. Então, o SARC-F positivo, a gente vai para avaliação de força também, pressão palmar, sendo 16 kg para a mulher, 27 para o homem. O teste de senta e levanta com 5 repetições, e o ideal é ali aproximadamente 15 segundos. Se positivo, a pessoa agora vai ser direcionada para confirmação através de exames de imagem, DEXA, ressonância magnética. Gente, mas de qualquer forma, você já identificou que tem sarcopenia lá dos critérios, você já trata, tá? Já começa a tratar. Bom, aí depois desses testes de imagem, se confirmada ali a qualidade e a quantidade de músculo, a gente continua para ver a gravidade. Então é feito o SPPB, outro teste da AGA, para a gente ver a gravidade e aí a gente encaminha para o tratamento que já começou, mas esse tratamento é multidisciplinar. O que significa isso? A gente já começou a tratar com a fisioterapia, mas a gente também precisa da nutrição, a gente precisa da clínica médica, então tudo isso vai ser abordado de forma em conjunto para tratar essa pessoa que a gente já viu lá que está com fragilidade. Só que a gente precisa rastrear um pouco mais para entender a dimensão dessa sarcopenia, a dimensão dessa fragilidade. Mas eu tô falando muito e tem muita coisa mesmo, gente. E aí, vocês devem estar falando assim, então já passou, já apresentou o SARC-F, falou dos critérios? Não. Eu vou apresentar agora uma outra ferramenta, essa sim, é uma ferramenta da AGA. Essa é especial porque ela é a homenagem do dia de hoje. É a avaliação nutricional, ou mini avaliação nutricional. Através desse questionário, a gente verifica o risco de desnutrição da pessoa idosa. São feitas 5 perguntas. São referentes aos últimos 3 meses. Então, não adianta falar no último ano, não. Nos últimos 3 meses. Sobre redução da ingesta alimentar, perda de peso, mobilidade, estresse e aborrecimento, alterações neuropsicológicas. Também pergunta-se ou mede-se o IMC e a circunferência do tríceps oral, que não deve ser menor do que 31 centímetros, caso contrário não pontua. Bom, o resultado é estado nutricional normal se a pessoa fizer uma pontuação entre 12 e 14 pontos. Risco de desnutrição, tô com a língua presa hoje, quando tem 8 a 11 pontos e a pessoa é desnutrida quando tem menos de 7 pontos. Então, o que significa isso? Bom, quando a gente vai fazer a avaliação ampla do paciente, então a gente recebe o paciente independente da área que você atue, né? Eu, como já disse, sou urogineco, então dentro da avaliação urogineco eu faço a AGA, então eu começo a fazer todo o rastreio da cognição, rastreio do humor, rastreio da função, rastreio da incontinência e a gente faz o rastreio
da fragilidade. Então, de início, eu começo com a MNA, que é a mini avaliação nutricional, para a gente verificar, para eu achar esse rastreio ali, identificar uma possível fragilidade, uma possível risco de nutrição dessa pessoa. A partir daí, verificando que tem um possível risco, lógico, vou fazer o encaminhamento necessário, já vou direcionar o meu tratamento além do que é a queixa do paciente ali em relação à urinária, né? A queixa urinária ou fecal. Além disso, vamos direcionar para ganho de massa, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente já começa a ligar o alerta que, poxa, se está desnutrido, pode ser que tenha uma possível sarcopenia. Se tem sarcopenia, será que não está dentro da tríade lá do envelhecimento para fragilidade? Então, será que tem alterações neuroendócrinas? Como é que está a imunidade dessa pessoa? Bom, e aí, se eu já liguei o alerta da sarcopenia, então agora eu vou começar a investigar a tríade. E aí, os critérios. Então, a gente vê lá dentro daqueles 5 critérios. Tudo isso a gente está avaliando através dos testes funcionais. Por exemplo, o SPPB, ele é um teste muito simples de se fazer e que a gente vai avaliar força através do teste do senta e levanta, que inclusive está dentro da triagem para a gente verificar a sarcopenia. A gente avalia equilíbrio e avalia também a velocidade de marcha. Então, é um teste simples, rápido de ser aplicado, que a gente já tem essa resposta de entender ali a gravidade da sarcopenia. Então, quando você identifica os critérios e você, suspeita-se de uma fragilidade, uma síndrome da fragilidade, encaminha para a gente poder fazer toda aquela triagem, tá? E aí, a partir daí, a gente já começa o tratamento de forma mais específica, atuando com prevenção e, como eu disse, né, tentando trazer o máximo da longevidade dessa pessoa e com qualidade, porque também não adianta a gente querer intervir e sem pensar nas consequências ali maléficas da malbeneficência para essa pessoa. Bom, e aí, gostou? Eu falei um tanto hoje sobre fragilidade e algumas das ferramentas, como eu já mencionei, para a gente rastrear, avaliar e direcionar esse tratamento, mas agora eu vou ficando por aqui. Eu deixo um super abraço para todos os nutricionistas e, gente, até o próximo vídeo. Não deixa de deixar o seu like, Gente, a minha linguagem hoje tá péssima. Mas, enfim, deixa o seu like, compartilha, comenta e até o próximo. Beijo, tchau!